Então é o seguinte, no vídeo anterior do canal, eu mostrei esse carro aqui, Gol G4. Ele tinha um leve desgaste no pneu pelo lado interno, e eu expliquei por que eu ia ter que virar os pneus, né? Então esse vídeo é bem interessante. Mas se você não viu, vou deixar uma caixinha aqui em cima para você assistir, tá? E nesse vídeo aqui, a gente vai fazer a leitura das medidas de alinhamento e cambagem do carro, para saber se ele está alinhado, né? Mesmo ele tendo ali um leve desgaste pelo lado interno, que eu explico no vídeo anterior, por que acontece, se ele está alinhado ou não, né? Então, e outra coisa que eu vou falar é sobre, de repente, esse alinhamento aqui, ele é um digital, tá? Digimax 2, digital. Aqui a gente tem, olha só, ele mede convergência pela essa escala numérica, certo? Então aqui a gente tem outra cabeça. Eu vou dizer por que para você, nesse vídeo aqui, que nesse carro aqui, nessa rampa, tá? E nesse lugar aqui, a gente não conseguiria fazer alinhamento utilizando um equipamento computadorizado via Wi-Fi, beleza? Então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal, porque sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, beleza? Então aqui liguei essa cabeça de cá. Vamos verificar se essa garra está centralizada. Olha só o eixo, ó. Centralizadinho, bonitinho. Então é o seguinte, aqui a gente já vai observar, ó, aqui está fora de nível. Então liguei essa cabeça aqui e vou colocar ela no nível e vou ligar também a outra cabeça para a gente poder dar sequência aqui no procedimento. Então colocamos aqui a câmera fixada, certo? E vamos colocar aqui no nível. O equipamento é bem sensível, altamente preciso, né? Apesar de ser uma máquina digital, essa medida de cambagem, caster, KPI, ele tem a mesma precisão de um equipamento de alinhamento 3D, por exemplo, né? Então aqui está nivelado, ó. A gente já tem aqui na tela que essa cambagem está negativa 0,35, ou seja, pouco mais de meio grau, né? Então a gente vai ver agora do outro lado, certo? Então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausazinha aqui para ligar essa máquina e colocar ela no nível. Então é o seguinte, coloquei a máquina no nível, certo? E liguei primeiro, depois coloquei no nível, beleza? Cambagem 0,25, então eu tenho cambagem esquerda 0,25, que é lá do motorista, e cambagem direita 0,35. Aqui você observa que eu coloquei lá atrás a bandeirola, né? Mas se esse carro tiver desalinhado, se tiver desalinhado, a gente vai conseguir fazer o alinhamento dele sem usar a bandeirola, né? Isso por quê? Porque esse carro andando em linha reta, o volante está reto. Então é o seguinte, aqui para eu saber se essas cambagens estão boas, eu preciso consultar o sistema com banco de dados, né? E você pode ver que aqui eu não tenho nada de sistema, né? Nesse ambiente aqui, ó, eu não tenho notebook, não estou usando equipamento nenhum, né? Então eu vou lá para onde está a outra rampa, vou ligar o equipamento e vou buscar saber quais são as medidas de cambagem desse carro, né? E aproveitar também já verificar qual é a medida de convergência e divergência. Então aqui eu vou usar essa versão aqui, esse sistema de banco de dados da Tecmax. Essa versão é uma versão que ela está sofrendo algumas atualizações, algumas coisas que eu sugeri para a empresa, né? Eles têm tido atenção ali com a gente e está trabalhando em cima de algumas mudanças, algumas melhorias que a gente solicitou, algumas alterações nesse sistema e eles estão trabalhando em cima disso. Então aqui, ó, olha só, eu tenho aqui configurações e as medidas elas vão ser digitalizadas, não serão via Wi-Fi, porque eu quero apenas consultar as medidas desse veículo. Então eu coloco aqui alinhar, o nome do cliente, vou botar aqui uma placa qualquer, o sistema poder avançar, beleza? Vamos colocar aqui operador e vamos digitar o carro que vai ser o Gol, esse Gol, um Gol G4 2013. Vamos procurar aqui. Isso aqui que a gente está fazendo é para poder consultar qual é a medida, qual é a especificação do fabricante para as medidas de cambagem
e alinhamento. Pronto, esse aqui, ó. Seu Gol, Paraty, Saveiro, geração 4, direção mecânica de 2005 em diante, né? Esse aqui. Clicamos em avançar. Então aqui a gente tem a primeira tela. Vamos avançar mais uma vez. E aqui a gente tem a tela já com as medidas. Vamos observar o seguinte, ó, que a cambagem do carro ela pode ser negativa de meio grau até 1,10 grau. Né? Lá está 0,25, a outra 0,30. Vou considerar as cambagens estão normal, não vou mexer nelas. E vamos ver quanto é a convergência total do carro. Ó. Pode ser 0 e pode abrir aqui, de acordo com esse sistema, até 0,6, né? Ou seja, mais ou menos meio milímetro aberto. Eu costumo deixar esse carro aqui até 1 milímetro, 1,5 milímetro divergente. Então eu vou trabalhar em cima disso. Não vou deixar 0, vou deixar ele em mais ou menos 1 milímetro divergente, se precisar mexer. Se tiver dentro aqui, né, entre 0 e 1 milímetro negativo, eu não vou estar mexendo, né? E não vou medir o caixa do carro, porque esse carro não está puxando. Então eu não vou mexer nesse casto dele. Não vou nem medir, né? Que o casto dele aqui é para ser de 2 a 3 graus, né? Então vamos voltar lá para o carro lá para a gente fazer a medida de convergência e divergência. Então voltando aqui para o carro, ó, eu vou clicar na função laser, ok? Ó. Função laser, o laser está ligado, certo? E ele já reflete nessa cabeça aqui, ó. Vê aqui que ele aponta em 2 milímetros positiva. Você vê se a escala ela avisa, ó. Se trabalhar na dianteira, a gente considera esse número como positivo. Se estiver trabalhando na traseira, a gente considera como negativo. Tá? Então, 2 milímetros positivo. Agora a gente vai ligar a outra cabeça, né? Ligamos a outra cabeça, apertamos aqui, ó. O laser está ligado e ele reflete do outro lado. Então, o que acontece? Aqui, ó, a gente tem, ó, 4,5, quase 5 milímetros divergente. Então, ali a gente tem um número positivo, né? 2 milímetros positivo, e aqui a gente tem 5 milímetros negativo. Então, aqui, essa regra matemática é muito simples. Quando os sinais são diferentes, você vai diminuir um número pelo outro e você vai ter o resultado. Nesse caso aqui, para ficar mais fácil, eu vou movimentar uma das rodas, né? Para você evitar de fazer essa medida, né? Eu não estou usando o banco de dados agora para poder fazer essa medição para mim, né? Porque o sistema com banco de dados, ele consegue fazer essa medição, né? Se eu digitar lá, um lado menos 5 milímetros e o outro mais 2 milímetros, o sistema vai fazer o cálculo para mim e ele vai me dizer ali que eu estou com esse carro rodando a 3 milímetros aberto. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa bem fácil, né? Que você também pode fazer, no caso se você for um alinhador, você pode simplesmente movimentar uma das rodas, é o que eu vou fazer agora, ó. Deixa eu fixar aqui a câmera, ó. Você vai girar uma das rodas para ela refletir em 0, certo? E o que vai acontecer é que você vai ter na outra roda a soma total da convergência. Então eu vou fazer o seguinte, estou aqui, ó. Eu vou movimentar essa roda lá, ó. Vou movimentar girando ela para o 0, olha só. Movimentei. Ó, pronto, soltei. Então eu movimentei essa roda de modo que esse cabeçote, tá? Ele apontou, ó, 0 do lado de cá, certo? Dessa forma, a gente vai ter a soma da convergência total na outra roda. Olha só, que é ali 2,5, quase 3 milímetros divergente, como eu havia falado antes, ok? Então o total aqui 2,5 milímetros divergente. Então a gente vê que precisa sim fazer uma regulagemzinha no alinhamento, regulagem mínima, né? Eu preciso fechar esse alinhamento pelo menos 1,5 milímetro, né? Então como é que eu posso fazer isso aqui? É bem simples. E vamos fazer sem utilizar a bandeirola, né? Como eu sei que o carro está andando em linha reta com o volante reto, o que eu vou fazer? Eu vou fechar mais ou menos 0,75 em cada lado, certo? Então o que eu vou fazer? Vou travar o volante aqui, certo? Vou pegar aqui a trava do volante e vou travar ela na posição que está aí mesmo, do jeito que está, simples assim. Então, ok, travei o volante na posição que estava, certo? Não mudei nada aqui embaixo, tive esse cuidado. E aqui é o seguinte, ó, o que vai acontecer? Eu vou folgar essa barra aqui, certo? Vou folgar essa barra aqui e vou regular esse aqui, ó, fechando 0,5 milímetro, tá? Então aqui tá 2,5, eu vou baixar para 2, certo? Ou baixar para 1,75.
certo? E o outro lado eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Ele tá zero, eu vou dar uma fechadinha dele aqui para meio ou 0,75. Então, fechando mais ou menos meio ou 0,75 para cada lado, a gente vai ter um total de fechamento de 1,5 mm. Né? É suficiente para esse carro ficar com 1 milímetro negativo e é a medida que eu quero deixar ele rodar. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa, vou folgar as duas barrinhas e vou regular para deixar naquela marcha que eu falei que eu pretendo deixar. Daqui a pouco a gente volta. Então, olha só, eu folguei e eu fiz o quê? Ó? Eu fechei aqui para 1 milímetro, tá? Você vê que o laser está batendo agora em cima de 1 milímetro. Então, eu fechei 1 milímetro aqui. E aqui, ó, eu fechei também aproximadamente 1 milímetro, certo? Tava 2 e alguma coisa, eu botei 1 e alguma coisa. Então, eu fechei aqui 1 milímetro em cada roda, certo? E para a gente saber se a medida total está dentro do alinhamento, o que nós vamos fazer? Agora eu vou colocar de volta aqui, né, a câmera, certo? Eu vou soltar a trava do volante, certo? E vou puxar, ó, soltei a trava do volante e vou mais uma vez movimentar a roda para apontar zero na roda de lá, ó. Olha só, e beleza, ó, pronto, está lá, está apontando zero, certo? Então vamos ver, ó, o que acontece aqui, ó, do lado de cá, ó, apontou em cima do zero. Então vamos ver quanto é que está dando a convergência total do carro, ó. Está dando em cima de zero, né? Na verdade eu preciso abrir, né, um pouco, né? Então você vê que só em movimentar um pouquinho para lá ou para cá, a gente deixou ele em zero. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho, certo? Então agora você percebe que ficou muito em cima do que eu queria. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir, né, um pouquinho para ele ficar pelo menos ali o meio milímetro aberto, né? Vamos dar uma pausazinha aqui. Eu vou abrir um pouquinho de cada lado para ele ficar pelo menos meio milímetro aberto. Daqui a pouco eu já volto. Ok, voltei aqui, ó. Você vê, ó, que eu deixei aqui quase meio aberto desse lado, quase meio, e desse lado quase meio aberto. Então no total aqui a gente tem mais ou menos meio milímetro, tá entre meio milímetro e 1 milímetro negativo, né? É a medida que eu vou deixar esse carro tá rodando, beleza? Então aqui é o seguinte, agora eu só tenho que travar as barras, né? Você observa aqui, ó, que é bem simples. Para alinhar esse carro eu só usei duas ferramentas como essa, uma 22 combinada e uma chave de meia polegada, enfim, chave meia polegada. Eu não estou usando bota, pessoal, aqui, porque eu estou com o pé machucado, tá? Não consigo usar bota. Então, antes que de repente alguém pode falar, poxa, o cara tá trabalhando sem equipamento de segurança, é porque eu estou com o pé machucado e não consigo utilizar bota. Então, tudo que eu tenho que fazer agora, né, é travar as barras com cuidado de manter as medidas no mesmo local, beleza? E você observa que eu não me preocupei com as bandeirolas, não quis nem saber, porque eu fechei e abri nas duas rodas por igual. Isso não mudou a posição do volante, uma vez que o volante estava em linha reta. Então, para fechar esse vídeo, eu prometi no começo do vídeo dizer para você por que não seria possível a gente trabalhar num carro desse, numa rampa dessa, num local como esse aqui, aberto, utilizando um alinhamento computadorizado via Wi-Fi, né? E dependendo do modelo e da marca do seu alinhamento 3D, também pode ser que não seja possível. Isso por quê? Porque a gente tem aqui um excesso de luminosidade. Ele pode interferir nas medidas e nas leituras do veículo, né? Então, nesse caso aqui, você vê, ó, a gente está usando um alinhamento a laser, né, um alinhamento digital simples, e o laser, o sensorzinho do laser, ó, ele bate bem fraquinho, ó, ele fica bem fraco, certo? Se fosse um equipamento computadorizado via Wi-Fi, a gente teria dificuldade. O equipamento poderia passar as medidas, certo? Ele poderia exibir uma medida na tela do computador, mas essa medida poderia não ser real, né? Porque a claridade ela interfere na interpretação que o sensor ele vai ter com relação àquele ângulo daquela roda, beleza? Então, para esse carro aqui ficar pronto agora, tudo que eu tenho que fazer é travar as barrinhas com cuidado para se manter nas mesmas marcações e o carro está alinhado. Então, você vê nesse caso aqui que esse carro ele estava apresentando um leve desgaste pelo lado interno, o alinhamento dele estava um pouco aberto e precisou ser ajustado. É uma diferença pequena que a curto prazo ele não vai apresentar um desgaste significativo, mas a longo prazo você pode ter bastante prejuízo, visto que o pneu desse aqui hoje está cada vez mais caro, né? Para você ter uma ideia,
Esse pneu aqui, ele é 13. Eu comprei ele um ano atrás, um ano e 4 meses atrás. Eu paguei R$ 159 e hoje ele está de 300 e tanto. Então, para você ver que não está muito barato, né? Então, às vezes, não compensa você economizar, né, com um serviço preventivo como esse, que é alinhamento, balanceamento, rodízio de pneus, porque perder um pneu como esse pode representar um prejuízo muito maior, e sem falar na questão da segurança que você vai ter em andar num carro revisado, alinhado e balanceado, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui, ficou até um pouco longo, mas se você gostou, clique em gostei, curte, comenta qualquer coisa aqui no canal para ajudar o nosso trabalho, beleza? E até o próximo vídeo.